Olá, seja muito bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente quer entender um pouco mais sobre a radioterapia para o tratamento do câncer de próstata. Muitas dúvidas surgem nesse momento de decisão entre fazer a cirurgia ou partir para a radioterapia, ou mesmo se você já fez o tratamento com a radioterapia e quer entender um pouco melhor sobre quais são os riscos relacionados ao tratamento, o risco da doença retornar. Eu vou fazer um compilado aqui de mais ou menos 10 a 15 minutos explicando para vocês o que é a radioterapia, quais são as vantagens e desvantagens em relação à cirurgia, que é a prostatectomia, e vou responder algumas perguntas aqui, 10 perguntas relacionadas ao tema, como qual o valor normal da radioterapia após a radioterapia, o que acontece com a próstata depois da radioterapia, por que o PSA pode aumentar depois do tratamento com a radioterapia, como a radioterapia age no organismo e o que é melhor, radioterapia ou cirurgia. Então, espero que você aproveite essas informações para poder também aproveitar mais a consulta com seu médico, né? Não tome essas orientações aqui como uma orientação de consulta médica, mas sim como um guia que vai ajudar você a entender um pouco melhor o seu tratamento. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Benigno, então já apresentei o tema para vocês aqui, prostatectomia, prós e contras. Eu sou Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, diretor da clínica Uro-Onco aqui em São Paulo e um dos médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Vai ser um prazer poder trocar perguntas, né, e orientar vocês baseados nas dúvidas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, basta acessar aqui o site, o www.clinicauroonco.com.br ou então as nossas redes sociais aqui no Instagram, onde nós somos mais ativos. Bom, então, primeiramente é importante que você entenda que radioterapia nada mais é do que uma radiação parecida com a radiação do Sol. Então, é um método de energia física, né, que é aplicado diretamente em um tecido. A radioterapia ela pode ser aplicada em qualquer órgão do corpo, praticamente. E os efeitos vão depender da área em que foi irradiada e da dose da radioterapia. Existem dois tipos de radioterapia. A radioterapia tradicional, que é a radioterapia externa, onde nós aplicamos a fonte de radiação, ela está fora do corpo do paciente, então percebam que a máquina dispara um tiro de radiação e que vai atingir o órgão específico. Ou a radioterapia interna, que é chamada de braquiterapia, onde a fonte de radiação está dentro do corpo do paciente e ela é colocada no corpo do paciente através de pequenas sementes do tamanho de um grão de arroz. A essa técnica nós damos o nome de braquiterapia. Bom, essa aqui é uma máquina real de radioterapia, né? O paciente é colocado nela, fica parado e a máquina gira ao redor do alvo, né? do órgão a ser tratado. Então, pode ser uma radioterapia do crânio, pode ser uma radioterapia da traqueia, pode ser da faringe, uma radioterapia da próstata, enfim, diversos órgãos podem receber esse tratamento com radiação. Existe um planejamento que é feito baseado numa tomografia e marcos da anatomia do paciente, de forma que a radiação ela seja aplicada especificamente no órgão que nós queremos atingir, destruir, em especial para o tratamento do câncer. Como é feito esse planejamento? Através de um exame de radioterapia. Então, nós definimos qual é a área quente do tratamento, ou seja, qual é a área que nós queremos de fato que a radiação atinja, quais são as áreas que nós queremos proteger da radiação para que o paciente não sofra os efeitos colaterais em decorrência do tratamento. Então, essa é a primeira etapa de um tratamento radioterápico, nós chamamos de planejamento. E essa dose e planejamento vão depender de algumas características do paciente e da doença. Por exemplo, altura, peso, alguma variação da anatomia, agressividade da doença, no caso da próstata, o volume da próstata, o tamanho do tumor, se existem gânglios ao redor da próstata também doentes. Então esse planejamento ele varia de paciente para paciente. E baseado nisso, o médico radioterapeuta estabelece a dose do tratamento total. Essa dose do tratamento ela não pode ser aplicada de uma vez só, porque ao invés de você atingir o efeito do tratamento, você pode machucar o paciente, provocar uma queimadura. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes que radioterapia é exatamente assim. Imagina que eu e você, nós combinamos de passar uma semana na praia e o combinado é tomar 10 horas de sol naquela semana. Eu, mais afoito, tomei 8 horas de sol na segunda-feira e você, mais precavido, tomou 2 horas de sol a cada dia, de segunda a sexta-feira, e no sábado nós nos encontramos. A dose total de radiação de sol foi igual para nós dois,
Só que a minha pele, por ter recebido uma dose de radiação num período muito curto, 8 horas em um único dia, eu vou estar com uma queimadura de segundo ou de terceiro grau e você vai estar com a pele bronzeada. A radioterapia é exatamente o mesmo princípio, dose versus tempo. Então você não pode dar uma dose muito alta numa única sessão. Então as sessões de radioterapia elas podem variar de 25 a 35 sessões. Esse slide é para vocês entenderem o que são os grãos de braquiterapia. Então percebam que são estruturas de metal que emitem radiação e são do tamanho de um grão de arroz. Então nós colocamos através do períneo do paciente, a braquiterapia, mais ou menos de 40 a 60 sementinhas dessas distribuídas em toda a próstata do paciente. Qual o problema? Por mais que eu seja meticuloso, a radiação ela sempre vai escapar um pouquinho fora dessa área, ou então eu vou tratar menos, porque a anatomia da próstata é muito difícil de ser coberta simplesmente distribuindo as sementes de uma forma tão uniforme. Então sempre vai existir uma variação entre um examinador e outro. Qual é o princípio da radioterapia? Então a radioterapia ela atravessa os tecidos, ela destrói uma parte da molécula do DNA, que é o que codifica o nosso material genético. Essas estruturas do DNA são fragmentadas e a célula entra num processo chamado de apoptose, que é a morte celular programada. Além disso, a radioterapia ela também tem um efeito importante, fazendo com que haja uma diminuição na quantidade de vasos sanguíneos no órgão. Isso também leva a uma outra lesão no tecido, levando também a uma atrofia. Então, em outras palavras, o tecido vai morrendo, ele vai atrofiando com o passar dos meses após a radioterapia. Bom, qual o problema disso? O problema da rádio é que ela precisa atravessar os tecidos. E se ela atravessa os tecidos demais, ela pode machucar órgãos que estão ao redor da próstata. Então, percebam que aqui a gente tem a próstata, a bexiga em cima e atrás da bexiga tem o reto. Eu vou trazer esse modelo aqui tridimensional para que vocês entendam. Então, esse aqui é o nosso modelo de anatomia, né? Então, vocês conseguem ver aqui o pênis. Então, eu vou virar aqui por dentro para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando, né? Então vejam, aqui a anatomia do indivíduo está cortada, né? Então a gente vê aqui bexiga, próstata, né? Bexiga, próstata, a uretra. Então percebam que passando por dentro da próstata temos a uretra, aqui o esfíncter urinário, né? Por dentro do pênis a uretra passa e ela vai sair aqui nessa região externa, né? Para micção. Acontece que logo aqui próximo da próstata nós temos duas estruturas muito importantes. Aqui em cima temos a bexiga e aqui atrás nós temos o reto, o intestino. Então, quando o médico urologista faz o exame de toque retal, nós colocamos o dedo indicador nessa região posterior do intestino para identificar se existe algum nódulo nessa região posterior da próstata. Só que percebam que o reto é muito próximo, é praticamente colado na parte posterior da próstata e muito próximo à próstata da bexiga. Na verdade é uma coisa só. Então a radiação ela pode destruir a próstata, mas ela também pode machucar essa área da mucosa da bexiga e a parte interna do reto. E isso pode trazer efeitos colaterais muito importantes para os nossos pacientes. Em particular, esses dois efeitos aqui que vocês estão vendo, imagens aqui reais. De um lado a gente vê a parede interna do intestino do paciente, que a gente chama de retite actínica, que nada mais é do que o efeito da radiação no reto do paciente, provocando diarreia, sangramento, desconforto. Então, por isso é um efeito muito temido da radioterapia. E um outro efeito é a cistite, que é a inflamação da bexiga em decorrência da radioterapia. Então, a bexiga fica também com esse aspecto vermelho, o paciente tem muita vontade de urinar, sensação de urgência, de ardência, pode ter sangramentos, como se tivesse uma infecção urinária. E, infelizmente, quando esses efeitos colaterais acontecem, nós não conseguimos curá-los. Então esse é um dos grandes problemas da radioterapia e por isso que muitos médicos preferem indicar a radioterapia, a cirurgia para homens mais jovens ou que têm uma próstata menor. Então são homens que têm uma chance maior de ficarem curados sem ter o risco de terem os efeitos no longo prazo da radioterapia. Lembrando que a cistite e a retite elas podem acontecer muitos anos depois da radioterapia, né? Elas podem não acontecer de forma imediata. Bom, agora a gente vai entrar numa outra área que é como acompanhar os homens que fizeram radioterapia. Um outro problema é o PSA. Para os homens que retiram a próstata, o PSA esperado tem que estar abaixo de 0,2.
Já para os homens que fazem radioterapia, nós médicos temos dificuldade em acompanhar esses pacientes somente com PSA. Por quê? Porque o PSA não fica zerado. O PSA pode cair, mas ele pode não ficar abaixo de 0,2. E ele costuma oscilar muito nos anos subsequentes à radioterapia, o que torna um pouco difícil esse acompanhamento de homens que fizeram radioterapia utilizando apenas o PSA. Então essa é uma outra limitação da radioterapia. Bom, passando aqui para a área de perguntas, eu tenho 10 perguntas que eu vou abordar temas aqui importantes. A primeira delas, o que acontece com a próstata após a radioterapia? Bom, a próstata ela vai murchando, então percebam que como a próstata vai murchando, ela também pode estreitar o canal, levando a um quadro de obstrução da via urinária. Então esse risco pode acontecer em 5 a 10% dos homens. Homens que têm a próstata muito grande, acima de 70 gramas, nós preferimos não fazer radioterapia, porque a área da próstata é muito volumosa e esse homem precisaria de uma dose muito alta e poderia inclusive piorar os sintomas urinários durante o tratamento. Então é isso, a próstata não é retirada e ela vai murchando, atrofiando de 6 meses a 1 ano e meio depois do término da radioterapia. Número 2. Qual o valor do PSA normal após a radioterapia? Bom, o valor do PSA varia de homem para homem, mas o que a gente sabe é que quanto menor o PSA, melhor. Tá? O esperado é que o PSA atinja um valor inferior a 0,2, mas a gente sabe que na prática nem sempre isso é possível. Então, você pode ter, por exemplo, um PSA de 7 e depois da radioterapia o seu PSA cair e ficar estabilizado em 1,5, 2. Isso é variável de homem para homem. Terceira pergunta. O que pode elevar os níveis de PSA após a radioterapia? Primeiro, infecção urinária. 2, o crescimento de áreas benignas dentro da próstata. E 3, o próprio retorno das células do câncer de próstata após a radioterapia. Então, o que a gente chama de recidiva. Como eu sei que a doença voltou depois de uma radioterapia? Num cenário em que o paciente atinge um menor valor de PSA, digamos 0,5, e o PSA dele aumenta em 2 pontos, então vai para 2,5. Isso a gente chama de nadir mais 2. Então toda vez que o paciente atinge o seu nadir, que é o menor valor do PSA, mais 2, nós dizemos que o câncer de próstata pode ter voltado. Quarta pergunta. Qual é a eficácia da radioterapia para o câncer de próstata? Boa pergunta. A eficácia da radioterapia para o câncer de próstata é muito boa. Na verdade, ela é comparável à da cirurgia. Então, nenhum médico urologista pode dizer que a radioterapia tem menos chances de cura, não é isso. Tá? É a mesma chance de cura da cirurgia. E a eficácia vai depender do estágio que a doença foi descoberta e da agressividade. Por exemplo, um homem que descobre a doença no estágio inicial, dentro da próstata, e de uma agressividade baixa, em 10 anos após o acompanhamento, ele tem 96% de chance de estar curado, só 4% de chance da doença ter voltado. Já um homem que descobriu o câncer de próstata avançado, que infiltrou os gânglios, já saiu da próstata e faz a radioterapia, ele tem só 35% de estar livre de doença, ou seja, curado em 5 anos. Então percebam que a chance da doença voltar vai ser maior, mesmo ele tendo recebido a mesma dose de radioterapia do primeiro exemplo que eu passei para vocês. Ok? Bom, quinta pergunta. Quando a radioterapia começa a fazer efeito? Bom, o efeito é imediato, porém o pico de ação da radioterapia acontece de 8 a 10 meses depois da rádio. E, em alguns casos, nós podemos associar a radioterapia ao remédio bloqueador de testosterona, que isso vai potencializar o efeito da radioterapia no seu organismo. Sexta pergunta. Quais são as possíveis sequelas da radioterapia? Já mostrei para vocês. A cistite actínica por radiação, que é a inflamação da bexiga, a inflamação do reto e um outro efeito colateral que pode ser o estreitamento do canal da urina, que nós chamamos de estenose de uretra. Isso acontece em aproximadamente a cistite em torno de 7 a 10% dos pacientes. A sétima pergunta. Quanto tempo a radioterapia age no organismo? Olha, a radioterapia, na verdade, ela vai agir, os efeitos da radioterapia podem ser sentidos pela vida inteira do paciente. Inclusive, existe um risco pequeno, mas real, de um surgimento de uma outra doença maligna em decorrência da radioterapia recebida no passado. Então, a radioterapia ela vai agir durante a vida inteira no organismo do paciente, direta ou indiretamente. Oitava pergunta. Quando o paciente é considerado curado do câncer? Se após 5 anos o PSA dele continua baixo, quanto menor, melhor, né? E ele não tem nenhum sinal de surgimento de um nódulo,
tanto na ressonância quanto no exame de toque retal. Então a gente considera que o paciente está curado depois de 5 anos. Penúltima pergunta: quantas sessões de radioterapia para câncer de próstata? Isso varia de 30 sessões a 35 sessões para dividir essa dose. Acontece que mais recentemente, com a melhora tecnológica dos equipamentos, a gente consegue dar uma dose cada vez maior e com maior segurança, fazendo com que a radiação ela não escape para tecidos normais ao redor da próstata. E nós conseguimos fazer hoje umas técnicas condensadas com radioterapia de até 10 sessões, que a gente chama de hipofracionamento. Então isso faz com que o paciente tenha a mesma segurança de um tratamento com múltiplas sessões, só que com um tempo de tratamento mais curto, o que traz mais conforto para esses pacientes. E a última pergunta: o que é melhor, radioterapia ou cirurgia? Bom, como cirurgião eu vou tender a falar que a cirurgia é melhor, mas eu queria mostrar para vocês que nem sempre a cirurgia é melhor. A radioterapia ela pode ser sim uma melhor opção para pacientes que têm uma idade mais avançada, acima de 75 anos, que não têm uma expectativa de vida tão longa a ponto de sofrer os efeitos do longo prazo da radioterapia. Em situações onde o homem tem muitas comorbidades descontroladas, por exemplo, um homem que já passou por um infarto, que está obeso, que está fumando, que o diabetes dele não está controlado, ou seja, que o risco anestésico dele é muito alto. Para esses homens, a radioterapia é uma excelente opção. Então, nós, em geral, não usamos a radioterapia como primeira linha de tratamento, a não ser que o homem se enquadre em uma dessas categorias de risco, né, de agressividade da doença também, ou que, de fato, ele se recuse a ser submetido a um tratamento cirúrgico. Então, basicamente, são as situações onde nós indicamos a radioterapia. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu espero que essas informações aí tenham sido úteis para você. Se quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, realmente aqui fica mais fácil entrar em contato conosco através do nosso site ou nossas redes sociais. Vai ser um prazer poder interagir com você. A intenção desses vídeos é trazer um pouco de educação e informação às pessoas que lutam contra o câncer, de forma a diminuir essa assimetria de conhecimento natural que existe entre médicos e pacientes, de forma que você chegue na sua consulta mais preparado para questionar o seu médico a respeito das suas opções de tratamento. E é muito importante que você tenha essas informações entendendo como nós, urologistas, raciocinamos em cada caso. A cirurgia ainda é o padrão ouro no Brasil e no mundo para o tratamento do câncer de próstata. Existem diversas outras opções de tratamento, mas é importante que você entenda os prós e contras de cada uma delas. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, muito obrigado e até a próxima.